também. Muito bem. Bom, a gente vai ter que encerrar esse primeiro assunto. Vamos seguir aqui para falar também sobre um assunto importante que está mexendo com os Estados Unidos e que até, enfim, está chamando muita atenção e roubando a atenção de Donald Trump nesse momento, que são esses e-mails que foram divulgados sobre Jeffrey Epstein, que foi condenado por pedofilia, por crimes sexuais e que morreu na prisão em 2019, teria se matado. Há várias teorias da conspiração falando sobre isso, quais seriam os motivos, e uma pressão que começou muito forte por parte de republicanos no passado para que fossem divulgados os arquivos de Epstein, revelando tudo que ele sabe sobre bilionários e etc., porque ele já havia e já era de conhecimento público que alguns dos seus contatos próximos eram democratas. Mas a história virou desde que Donald Trump assumiu o poder, porque ele tinha falado que ia divulgar esses arquivos na íntegra, e depois que o Departamento de Justiça americano observou esses arquivos no detalhe, no início do ano, disse que não ia mais revelar esses arquivos porque não tinha nada para ser revelado. E aí os próprios republicanos e a base do MAGA, do movimento de Donald Trump, passaram a cobrar Donald Trump pela divulgação desses arquivos. E essa história ficou ainda mais intensa depois que nessa semana um comitê da Câmara dos Representantes que está investigando esses arquivos divulgou 20 mil páginas de documentos trazendo mais detalhes de e-mails trocados por Epstein e Ghislaine Maxwell, que era sua companheira, que está presa, inclusive com uma série de regalias agora na prisão. A gente também depois pode falar um pouco sobre isso, mas só para trazer alguns destaques, né? Numa carta que Epstein escreveu para Maxwell, que foi a frase que ficou mais chamativa aí dessa semana, ele falou: quero que você perceba que aquele cachorro que não latiu é Trump. E aí ele fala que uma certa vítima passou horas na minha casa com ele, com Donald Trump. Essa vítima seria Virginia Giuffre, que infelizmente se suicidou neste ano, foi vítima dos crimes de Epstein. E Epstein prossegue nesse e-mail dizendo que Trump nunca foi mencionado, inclusive por um chefe de polícia, e Ghislaine Maxwell responde: eu tenho pensado nisso. Esse é um ponto. O outro ponto é Michael Wolff, que é um jornalista e autora, talvez alguns dos nossos espectadores tenham visto já o livro dele, Fogo e Fúria. Ele escreve muito sobre Donald Trump, e ele escreve para Epstein em 2015 para avisar que a CNN planejava perguntar a Trump sobre a relação entre eles, uma coletiva ou ao vivo, e Epstein responde: se a gente pudesse elaborar uma resposta para a CNN, para Trump dar para a CNN, o que você acha que ele deveria fazer? E esse autor, esse jornalista, ele responde para Epstein: eu acho que você deveria deixar Trump se enforcar. Se ele disser que não esteve no avião ou na sua casa, isso vai dar uma valiosa imagem pública e uma moeda política. Você pode enforcá-lo de uma forma que potencialmente vai te trazer um benefício positivo. E Epstein, num outro determinado momento, diz que ele é o único que pode derrubar Donald Trump. Então, só para trazer alguns detalhes, tem muitos outros, são 20 mil documentos, tem o ex-príncipe Andrew envolvido, que acho que o Américo depois pode falar um pouco também, que até perdeu seu título de príncipe por causa dessa história toda. Agora eu até posso começar com você, Américo, já perguntando um pouco também do que você viu dessa história também do príncipe, ex-príncipe Andrew, que agora tem, né, precisa usar até um outro nome, mas como você enxerga essa movimentação toda, esses novos e-mails, e se você acha que isso agrava a situação de Donald Trump, ou mais uma vez Donald Trump vai falar que isso é uma narrativa dos opositores e isso não vai gerar nenhum tipo de consequência? Bem, o Trump já está adotando justamente essa técnica, né? Essa tática. Ontem já disse que esses e-mails não provam nada, disse que foram e-mails, inicialmente disse que foram e-mails que foram selecionados a dedo pelos democratas com a intenção de prejudicá-lo, depois é que vieram esses 20 mil documentos que você falou, né? Porque inicialmente, de fato, foram poucos e-mails que pelo menos o público sabia que tinham sido revelados, aí depois é que acabaram liberando praticamente esses 20 mil elementos. Então, o Donald Trump muito provavelmente vai manter essa sua narrativa, mas
aparentemente, isso pode causar, sim, danos a ele, até porque uma boa parte do eleitorado dele próprio queria a liberação desses documentos por uma ordem dele, inclusive, ali, né? Se ele tivesse facilitado isso, isso não aconteceu. Isso acaba dando força para muitas teorias da conspiração, e uma boa parte aí do eleitorado americano acaba acreditando nessas teorias da conspiração, né? O lugarzinho para adotarem e acreditarem numa teoria da conspiração, né? Pior até do que o nosso glorioso Brasil. Então, eu acho que o Donald Trump vai insistir nessa negativa. Em certa medida, ele tem razão ao dizer que os e-mails não provam nada, porque isoladamente eles não provam nada, mas quando você for fazer uma análise muito mais detalhada desses documentos e outros documentos que ainda não foram liberados, você eventualmente vai poder ter consequências ali para ele. E falando um pouco aqui do que eu estou acompanhando aqui no Reino Unido, as consequências aqui têm sido devastadoras, praticamente, né, para uma parte aí da família real. O ex-príncipe Andrew, que agora é só Andrew, né? Andrew, formerly known as Prince, como acontecia com o cantor, ele acabou perdendo todos praticamente os títulos dele. Ele já, vamos falar rapidamente sobre isso. Claro que o Trump tem muito mais poder de fogo, vamos colocar assim, para eventualmente reagir. Mas o Andrew era muito amigo, de fato, nunca negou isso, do Epstein. O Trump aparentemente também tinha uma relação de proximidade, né, com o Epstein por muitos anos. O Andrew continuou mantendo essa relação depois das acusações serem tornadas públicas contra o Epstein, e no caso dele, você teve vítimas, a Victoria Giuffre, como você falou, que infelizmente se suicidou. Ela tinha fotos dela, ela disse claramente que sofreu com os crimes, tanto do Epstein como do Andrew. O Andrew, ainda quando a Rainha Elizabeth estava viva, perdeu as suas funções como um membro efetivo da família real. Claro que ele continua sendo da família, ele é irmão do rei, era filho da Rainha Elizabeth, mas ele perdeu as suas funções como um working royal, como eles falam aqui, ou seja, ele não tinha mais uma função formal na família real, portanto já estava afastado, já era meio visto como tóxico. Deu uma entrevista e aí você vê como as coisas às vezes saem do controle, né? Mesmo o Trump negando, mesmo as pessoas negando, sai do controle. O príncipe, na época, o príncipe Andrew, atualmente Andrew, formerly known as Prince, disse que foi dar uma entrevista para tentar clarear a situação, dizer que não era muito bem com ele, e ele, naquela entrevista, transpareceu que não tinha a menor empatia pelas vítimas, não fez nenhuma crítica direta ao Epstein e disse basicamente que não era com ele, um pouco que o Trump está falando, sem mostrar nenhuma empatia, sem mostrar nenhuma preocupação com aqueles crimes absurdos que tinham acontecido. E isso criou ainda mais problemas, ele acabou sendo mais isolado, e quando começaram a surgir justamente e-mails, muito parecido com o que está acontecendo com o Trump agora, aí sim ele entrou em desgraça total. Ele se ofereceu para entregar todos os títulos, inclusive militares que ele tinha, para manter o principal, que era o título de príncipe. Em princípio, o rei, isso antes deles divulgarem formalmente os e-mails. Então, a família real já sabia que isso ia acontecer e ele se antecipou, vamos dizer assim, entregando todos os títulos. Isso não foi suficiente porque a opinião pública já tinha fechado que ele não tinha mostrado empatia, que ele tinha mantido a amizade com o Epstein. Ele estava muito enrolado nessa história toda e acabou perdendo, inclusive, o título de príncipe, inclusive vai ter que sair da mansão onde ele está morando, mas garantiu do irmão, o rei Charles, uma mesada, vamos colocar assim, para o resto da vida, e vai, sem ser príncipe, continuar vivendo do dinheiro da família, e espera-se que não do dinheiro público. Por Andrew Mountbatten Windsor, agora o novo nome dele, né?